Então, né? Então a gente falava do período regencial, que é essa fase da menoridade do herdeiro ao trono, né? E aí, um momento de muitas revoltas, revoltas que foram utilizadas para justificar a maioridade do herdeiro, na ocasião com 14 anos de idade. E como é que essa maioridade acaba acontecendo? Através de um golpe, tá? Aqui nós vamos ter o chamado golpe da maioridade. Lembra disso? Quem é que idealiza, promove, organiza o golpe da maioridade? Quem faz isso são os chamados exaltados. Por que que os exaltados fizeram isso? Porque os exaltados, eles acabaram sendo excluídos durante a regência do Araújo Lima da vida política, né? O Araújo Lima cria lá a lei interpretativa do ato adicional, né? Exclui da vida política os exaltados, dificulta a participação política dos exaltados. Então, tudo isso acaba levando os exaltados a, a organizar um movimento que culmina na antecipação da maioridade do imperador, né? Na verdade, esses caras passam a defender a antecipação da maioridade do imperador e os moderados se veem em uma situação muito delicada, que é dizer não à antecipação da maioridade do imperador. Não teve como falar não, né? Isso poderia ser visto como uma grande traição. Então, isso acaba levando à antecipação da maioridade do imperador. Quando a maioridade é antecipada, nós vamos ter ali o chamado segundo reinado. Lembra que segundo reinado vai de 1840 a 1889. Sem medo de errar, a gente pode falar que é a maior experiência monárquica, tá? É a maior experiência monárquica do Brasil. Fechou? Então, são 49 anos de monarquia na figura do nosso segundo imperador, que é Dom Pedro II. Lembra que inicialmente eu falei para vocês que há um envelhecimento proposital do imperador numa tentativa de gerar credibilidade para a sua figura, uma vez que ele era muito jovem. Olha só, vamos lembrar alguns elementos que nós tratamos a respeito do segundo reinado. O primeiro deles foi o elemento político, lembra? Então, a gente falou das características políticas. Então, como o político se comportou durante o segundo reinado? Quais foram as características que Dom Pedro trouxe para a vida política do Brasil durante o segundo reinado? Você não pode esquecer de jeito nenhum. Estabilidade. Tá? Muitíssima estabilidade, tá? Então nós vamos ter uma vida política de muita estabilidade. Túlio, mas eu lembro aqui vagamente de você falar que no primeiro momento não foi tão estável, teve lá as eleições do cacete, teve lá a Revolução Liberal Paulista, teve lá a Revolução Liberal Mineira, teve a Revolução Praieira. Pois é, só que isso apenas nos 8 primeiros anos. Daí para frente, são 41 anos de estabilidade, são 41 anos de normalidade política administrativa. Essa normalidade, ela só vai ser abalada lá depois do 1888. Mais especificamente depois do 13 de maio, de antes de ontem. Por quê? Porque o 13 de maio marcou o fim da escravidão, certo?
a Lei Áurea. E aí havia uma pressão enorme de setores políticos da sociedade brasileira para que a escravidão não acabasse, para que se indenizasse os donos de escravos, tá? Então, esses indivíduos deixam de dar apoio a Dom Pedro a partir daí. E a vida política se torna conturbada. Então, nós temos aí um ano e pouquinho de vida política conturbada. Então, são 40 anos de estabilidade. Lembrando, estabilidade mantida principalmente não exclusivamente, mas principalmente pela criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros. E a instituição no Brasil... Opa, ministro? Me lembra milícia? Aí me lembra presidente. Olha só, então... Ô, Senhor! Ó, então, aqui... Volta. Então, nós vamos ter a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros, o que acaba por instituir no Brasil chamado parlamentarismo às avessas. Lembra disso? Pois é o parlamentarismo ao contrário. É esse parlamentarismo ao contrário que estabelece uma estabilidade política muito grande. Até quando o império começa a entrar em crise, até quando o império começa a sofrer com críticas, com o aparecimento de outros grupos políticos como os republicanos, quando enfrenta atrito com a igreja, quando enfrenta atrito com os militares, né, a vida política não se abala radicalmente. Por quê? Por conta desse parlamentarismo às avessas e esse revezamento que era feito entre aqueles dois grupos políticos do Brasil. Quais são os dois grupos políticos existentes no Brasil? Lembra? Liberais e conservadores. Lembra também que eles eram considerados farinha do mesmo saco. Tinha até uma expressão muito legal, né, da época que falava nada mais liberal que um conservador e nada mais conservador que um liberal, mostrando como estes dois grupos eles vão ter sintonia e não dissonância entre eles. Bacana? E eles acabaram revezando-se no poder depois desta fase inicial aí de disputa, de abalo, de conflito, de crise, né? Que são os primeiros 7 anos, ali no momento da eleição do Cacete em 1842, da Revolução Liberal Mineira em 1842 também, da Revolução Liberal Paulista em 1844, da Revolução Praeira em 1888. Então, eles, por mais que teve esse primeiro momento, nós vamos ter estabilidade na vida política. E isso é cobrado em provas, tá? Isso é muito cobrado em prova. Bacana? Lembra também, o parlamento às avessas se consolida não só por conta do revezamento, tá? E não só por conta do cargo de presidente do Conselho de Ministros. O parlamentarismo às avessas se consolida porque quem de fato mandava no Brasil é o imperador Dom Pedro, que usou sistematicamente o poder moderador para fazer valer a sua vontade, para fazer valer o seu desejo. Tudo bem? Então tá. Aí tem uma outra dimensão que é muito importante, que é a dimensão... Opa, que isso? Que é a dimensão econômica. Certo?
Ó, lembrando que eu falei para vocês, economia, qual a característica econômica do Brasil? Agroexportador. Não esqueça disso. Tudo bem? Então, o Brasil, durante o segundo reinado, não muda a sua tradição agroexportadora. O Brasil vai ser ou vai manter a tradição agroexportadora. Porém, no segundo reinado, um novo produto ganha muito destaque. Ah, um produto que chega no Brasil no segundo reinado? Não, ele só vai ganhar destaque, tá? Né? Que era o chamado rei econômico, o café. Café que era cultivado onde? Cultivado no Sudeste. Por quê? Clima e solo. Tudo bem? Ó, esse café cultivado no Sudeste, ele foi responsável por grande modernização na região. Como assim grande modernização lá na região? É porque o café ele acabou contribuindo, por exemplo, para a instalação no Sudeste de ferrovia, de telégrafo, depois de telefone, de iluminação, uma iluminação movida a dínamo, não iluminação elétrica ainda, tá? É elétrica, mas não hidroelétrica, a sua fonte é dínamo. Para crescimento das cidades, para aumento do fluxo de pessoas, né? Muita gente passando a viver no Sudeste, algumas por vontade própria, outras por imposição, né? Porque também vai ser neste momento histórico que nós temos as políticas abolicionistas. Isso você não vai esquecer. Eu vou até colocar aqui como um ponto de destaque, porque é muito importante, tá? Depois eu volto ali para falar de outros elementos das características econômicas, mas é importante que você lembre que durante o segundo reinado nós temos as chamadas políticas abolicionistas. E qual que é o grande desejo das políticas abolicionistas? Né? Elas buscam acabar com a escravidão. Mas lembra, leis para inglês ver, tá? Não era o grande desejo do governo acabar com a escravidão, não naquele momento, tá? Naquele momento, o desejo não é acabar com a escravidão, porque havia grande pressão interna aqui no Brasil para que a escravidão fosse mantida. Porém, precisando atender às demandas, né, externas da Inglaterra, precisando responder ao governo inglês, o Brasil começa a tomar algumas medidas que são anti-escravagistas. Então, essas pessoas que iam para o Sudeste contra a vontade eram escravos. Eram escravos que iam para o Sudeste contra a vontade. Porém, tinham aqueles que iam para o Sudeste por vontade própria, principalmente vindos de fora do Brasil. Porque o que você tem que lembrar? Que o segundo reinado é o momento da chegada de imigrantes. Primeira imigração, a imigração das parcerias, tá? Que o fazendeiro acabava trazendo o imigrante, bancando, né, a sua vinda. E a outra imigração é a imigração subvencionada, né? A imigração que o governo brasileiro arcava com a vinda dos imigrantes. Lembra de uma coisa, a imigração no Brasil, ela contribuiu para a adoção de uma política chamada de Lei de Terras, tá? Que impediu o acesso a terras, certo? Ó,
Aqui, quando a gente fala de café produzido no Sudeste, lembra que nós temos duas regiões, uma mais tradicional, uma mais moderna. Vale do Paraíba tradicional, Oeste Paulista mais moderno, tudo bem? Então aqui, ó, Vale do Paraíba, Oeste Paulista. E economicamente também nós vamos ter outras atividades, como por exemplo, fumo, algodão, açúcar, vai ser o início do cacau no Brasil, couro e várias outras, tá? Lembrando que a principal sempre é o café. Não esqueça disso. Políticas abolicionistas, só para ficar gravadinho na cabeça. Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro. 27 anos depois, a lei do ventre livre, em 1877. Depois, em 1885, a lei do sexagenário, tá? Todas medidas que visavam acabar com a escravidão, mas que de fato acabam, né, não tem eficiência. Até a última medida, a gente não falou dela ainda, que é a Lei Áurea, em 1888. Bacana? Uma outra coisa econômica aqui, que é muito importante que você lembre, é o chamado surto industrial, ou, como a gente já falou, a Era Mauá. Fechou, pessoas? O que é isso? É uma tentativa de industrializar o Brasil. É uma tentativa de tornar o Brasil industrializado pelas mãos de um sujeito que é o Barão de Mauá, né? Cara, investe pesado no Brasil, cria a primeira ferrovia, estaleiro, ilumina eletricamente o Rio de Janeiro, cria um banco e várias outras indústrias. Passa um cabo de telégrafo, olha, o cara era visionário, um cabo de telégrafo de Londres para o Rio de Janeiro, submarino. Tem noção do que é isso? Tanto que esse cara tinha dinheiro. Mas, sem apoio do governo, né, com uma mentalidade aqui da elite nacional extremamente agrária, né, o Brasil vai manter essa tradição agroexportadora e o surto industrial acaba não tendo efetividade, não sendo bem sucedido. Bacana, pessoas! Uhá! Caraca, hein? Muita coisa, né? Me conta, alguma dúvida? Para a gente poder já entrar no nosso conteúdo aí de volta, a gente poder falar um pouquinho, mais um pouco sobre o Segundo Reinado. Acho que eu falei de tudo, né? Me conta, fala aí. Se quiser mandar áudio, pode mandar, tá? Se quiser escrever, estou esperando vocês aí me falarem. O que tem a política externa? Vou falar hoje. Acho que eu não falei de política externa ainda, né? Vou falar hoje, tá? Agora. Podemos? Ou vocês têm dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Sim ou sim? Ou não ou não? Me conte aí. Converse comigo, não me deixe no vácuo, não. Fala comigo aqui. Vocês são ótimos, né? Então, beleza. Então, vamos falar de política externa, né, gente? Ó. Espera só um pouquinho, deixa eu organizar aqui a parada. Alguém quer aquele materialzinho que eu fui fazendo aqui na hora?
Eu vou, se quiser, eu posso pedir para colocar na plataforma. Então, eu não aprendi a mexer na plataforma não, tá? Não conto isso para ninguém não. Mas eu Mas eu posto, já vou até salvar aqui, porque senão eu acabo perdendo isso, tá? Eu vou salvar aqui no meu computador. Eu salvei e vou postar lá na plataforma, tá? Depois vocês só me deem um tempinho para eu poder cantar um parabéns para minha filha, tá? A Ligorinha. E depois eu posto. De hoje para amanhã eu posto, tá bom? Então vamos lá. Ó, continuando aqui com o nosso conteúdo de Segundo Reinado, vamos falar de política externa, tá? Isso daqui a gente não chegou a falar nada, né? Eu acredito que não. Acho que a última coisa que nós falamos foi as características econômicas, né, do Segundo Reinado. A gente parou em Era Mauá e o fracasso do surto industrial. Foi isso? Confere? Ou eu estou errado? Hum? Me fala aí, gente. Tá certo ou tô errado? Conversa comigo. Obrigado, André. Salva a minha vida. Ó, então vamos tratar da política externa do Segundo Reinado, para a gente já cair na parte de crise, terminar o Segundo Reinado e para a República, que é a fase mais legal da história do Brasil. Gente, política externa. Nós temos três grandes elementos da política externa brasileira. Primeiro, os conflitos platinos, a questão Christian e a Guerra do Paraguai. Esses são os elementos mais relevantes da nossa política externa. Comecemos pelos conflitos na região platina, chamados conflitos platinos. O que é isso? São tensões, são situações de animosidade nas quais o Brasil vai se envolver aqui, ó, nesta regiãozinha que é a região sul, na região do Rio da Prata, tá vendo? Ó, primeiro, o que você precisa entender? Havia um interesse muito grande do Brasil de estabelecer ou tentar influenciar, estabelecer controle da navegação do Rio da Prata, tá? Por quê? Porque o Rio da Prata, ele é muito importante como veia de escoação de produtos, ele vai ser uma região que vai dar acesso a duas capitais, olha só, Buenos Aires e Montevidéu, tá? Não sei se alguém já foi, mas tem um passeiozinho que você vem aqui para Buenos Aires, quando você vai na Argentina, conhecer a capital argentina, você pega um barquinho, passa aqui pertinho da colônia de Sacramento e para em Montevidéu. Tá? Você conhece duas capitais de dois países diferentes. É bem legal. Ô, pessoas, então, a primeira causa de conflito nesta região é estabelecer esse controle. O que você precisa lembrar para isso? Você precisa lembrar que o Brasil é o maior país da América Latina. Isso é muito importante. Você precisa lembrar que o Brasil era o único país monarquista da América Latina. Isto também vai ser muito importante para entender esta tentativa de influência do Brasil ali na região platina. Você precisa entender que o Brasil ele vai ter uma população muito grande e isso é um elemento de interferência e disputa política. Então, nós vamos ter alguns elementos que contribuem aqui para esta disputa da região platina. Porque o Brasil querendo
ou utilizando dos seus elementos geopolíticos para tentar exercer controle e influência sobre uma determinada região. Então, aqui é uma necessidade do Brasil de se fazer presente naquele lugarzinho, de fazer valer a sua vontade, os seus desejos, os seus objetivos políticos. Tá? Então, é por isso que esta região era extremamente... É por isso que o Brasil vai querer fazer valer a sua vontade, né? Para ter controle de uma região que era estratégica para a América Latina. Porque por ali você alcança outras regiões do interior da América, porque ali você, tendo controle daquela região, você enfraquece outras potências que poderiam se desenvolver. Por exemplo, a Argentina. Cara, a Argentina estava experimentando no século XIX um grande desenvolvimento econômico. Então, isso acabava sendo um elemento de descontentamento para o Brasil. Alguns acreditavam, chegaram a acreditar, que a maior potência econômica mundial seria a Argentina. Tamanha o desenvolvimento econômico que a Argentina tinha ali no final do século XIX. Tá? Porém, a base econômica da Argentina vai ser toda agrária também, e isso vai acabar limitando o seu grande desenvolvimento. Então, ter controle daquela região era estabelecer um enfraquecimento aos parceiros e aos países fronteirísticos com o Brasil. E outra coisa também é porque esta região aqui, a região do Rio da Prata, ele dá acesso ao interior da América. Tá? Nós temos aqui o Rio Paraná. O Rio Paraná leva ao Rio Paraguai. O Rio Paraguai possibilita chegar na região centro-oeste do Brasil, na região aqui do Mato Grosso. Então, todas as vezes que precisava alguma comunicação do imperador com o presidente da província do Mato Grosso, esse era o lugar por onde deveria se passar. Né? Mais rápido, mais seguro e mais eficiente para se fazer comunicações lá com a região do Mato Grosso. Por terra, muito mais demorada, muito mais complicada, muito menos seguro. Tá? Então, estes são elementos que fizeram com que o Brasil buscasse estabelecer uma grande influência na região platina e ter conflitos com os seus parceiros ali platinos, de chegar ao ponto de ter guerra, do Brasil invadir o Uruguai, do Brasil invadir a Argentina, de mandar trocar presidente no Uruguai, de influenciar na presidência da Argentina. Então, nós temos todos esses elementos durante o segundo reinado acontecendo na nossa política externa. O Brasil interferindo politicamente na região platina. Uma outra coisa que acontece na nossa política externa, esta mais radical, foi a chamada questão Christian. O que é a questão Christian? O rompimento diplomático do Brasil com seu maior parceiro, a Inglaterra. O Brasil deixou de ser parceiro econômico da Inglaterra. Por quê? Os fatores são múltiplos, porém tem um elemento que desencadeia toda essa multiplicidade aqui de fatores. A Inglaterra, ela não mandava produto só para o Brasil, tá? Ela mandava produto para o Brasil, ela mandava produto para a Argentina, ela mandava produto para o Uruguai, ela mandava produto para o Chile, para a Colômbia, ela mandava produto para o Uruguai. E aí, certa vez, ali por volta de 1862, 3, um navio inglês acabou naufragando ali no Rio Grande do Sul. O que aconteceu com a carga deste navio inglês? Ela foi saqueada
pela população do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, aqui é Brasil, né, gente? Ué, nós não damos mole. Então, o que a Inglaterra, o governo inglês, lembrando que não era uma carga do governo inglês, era uma carga de comerciantes ingleses. O que o governo inglês exigiu? Que o Brasil indenizasse aquela empresa, aquela companhia de comércio inglesa, pelo prejuízo. Dom Pedro falou, de jeito nenhum, ficou louco, vou indenizar como? Tá maluco? Faço isso de jeito nenhum. Mas nunca, não vou fazer isso. Aí, no meio deste processo, que eu disse para vocês, vão acontecer os processos secundários. Era muito comum a presença de ingleses em solo brasileiro, né? Os caras vinham trazer produtos recorrentemente. Todos os dias chegavam mais de um navio inglês nos portos brasileiros, seja no Porto de Salvador, seja no Porto do Recife e principalmente no Porto da capital, que era o Porto do Rio de Janeiro ali, tá? Então o Brasil tinha uma grande presença inglesa. Porém, a Inglaterra tinha alguns benefícios em relação ao Brasil. Quais eram os benefícios que a Inglaterra tinha em relação ao Brasil? Inglês no Brasil não podia ser preso. Mas como assim? Não podia ser preso. Inglês só podia ser apreendido. O cara deveria ser apreendido e entregue ao embaixador. O embaixador conduziria esse indivíduo apreendido para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele seria julgado, né, de acordo com as leis inglesas, caso aquilo fosse crime na Inglaterra. Pois bem, 3 marinheiros ingleses estavam no Rio de Janeiro, né, tocando o maior terror na madrugada, depois de ter bebido demais, e a polícia do Rio de Janeiro fez o que com esses marinheiros? Prendeu. Pois é. O embaixador James Christian exige a imediata soltura desses marinheiros e exige que o Brasil peça desculpa daquela atitude que descumpria um acordo que a Inglaterra tinha com o Brasil. O Brasil não se desculpa, o Brasil não paga a indenização que a Inglaterra faz, o embaixador James Christian manda, pela sua própria vontade, prender 5 navios brasileiros. O problema é que esses 5 navios brasileiros estavam em Porto Brasileiro, estavam no Rio de Janeiro. E ameaça o Brasil. Ameaça no sentido de que só devolveria os navios se o governo brasileiro pagasse o que devia aos ingleses. Se o governo brasileiro indenizasse a carga do navio e soltasse os marinheiros. O que o Brasil faz? Diante daquela pressão, daquele atrito diplomático, paga a indenização, solta os presos, entregam os marinheiros ao embaixador James Christian e exige que a Inglaterra se desculpasse imediatamente pelo que fizera. A Inglaterra não pede desculpa, né? Se escolhe um árbitro, alguém para arbitrar a questão, a pendência, né? Que era o rei belga, o Leopoldo I. Você fala, mas para que escolher esse rei? É porque nessa época, século XIX, nós não tínhamos organismos internacionais que acabavam intermediando, né? Que acabava estabelecendo uma relação de quem estava certo ou errado. E aí, a demora do rei belga em determinar quem estava com razão fez com que o Brasil rompesse relações diplomáticas com a Inglaterra, expulsando daqui o embaixador James Christian e deixando de ser parceiro daquele que seria o maior, né, daquele que foi o maior parceiro econômico do Brasil ao longo de toda a experiência monárquica do Brasil, desde a independência. Oficialmente, em 1865, a Inglaterra pede desculpa ao Brasil, tá? Por quê? Porque em 1865 o Brasil se viu envolvido em um conflito aqui na América do Sul
e que faz o Brasil se aproximar novamente da Inglaterra, que foi a Guerra do Paraguai. Bacana, pessoas. Porém, a gente vai deixar de falar da guerra para falar da Guerra do Paraguai na próxima semana. Tá certo, gente? A gente fala de Guerra do Paraguai semana que vem, que a gente fala com mais calma. A aula já vai acabar. Bacaninha, pessoas? Ó, lembre-se, se você puder, fique em casa, tá, gente? Fique em casa, tenha um bom final de semana, boa semana de prova para vocês semana que vem, tá? Um beijo no coração de vocês, achei ótimo, a gente conseguiu fazer as duas coisas que eu tinha programado aí para hoje, tá? Ó, um beijo, gente, fiquem com Deus, até semana que vem, tá? Bye, bye, gente.